Será que dinossauros são um mistério realmente? Veremos a seguir qual a fundamentação bíblica a respeito deste famoso animal. Como surgiram, quando viveram e como sumiram da Terra. Você verá que a Bíblia, como sempre, se mostra completa e capaz de explicar cada detalhe do nosso vasto universo. Para muitos, os dinossauros e seu desaparecimento são considerados um mistério tão profundo que a verdade sobre sua origem, habitat e extinção pode permanecer desconhecida para sempre. No entanto, esse enigma só persiste se alguém aceitar a narrativa evolucionista, que conta a história dos dinossauros. Segundo os evolucionistas, os dinossauros surgiram há aproximadamente 235 milhões de anos, muito antes da existência humana. Eles não coexistiram com os seres humanos. A história dos dinossauros é preservada nas camadas de fósseis terrestres acumuladas ao longo de milhões de anos. Os dinossauros foram extremamente bem-sucedidos e dominaram o planeta. No entanto, cerca de 65 milhões de anos atrás, algo causou sua extinção. A maioria dos cientistas acredita que algum evento cataclísmico, como o impacto de um asteroide, levou à sua extinção. Além disso, muitos evolucionistas sugerem que alguns dinossauros evoluíram para aves, o que significa que não estão extintos, mas sim vivendo como aves modernas. De acordo com a Bíblia, os dinossauros foram criados por Deus aproximadamente 6.000 anos atrás, juntamente com os demais animais terrestres, no 6º dia da criação. Segundo esse relato, Adão e Eva foram criados no mesmo dia que os dinossauros, implicando que viveram na mesma época. Portanto, os dinossauros não poderiam ter desaparecido antes da existência humana, já que foram criados simultaneamente. Além disso, a morte, o derramamento de sangue, a doença e o sofrimento são vistos como consequências do pecado de Adão, de acordo com essa perspectiva. Representantes de todas as espécies de animais terrestres, incluindo os dinossauros, foram incluídos na Arca de Noé. Aqueles que não conseguiram entrar na arca foram dizimados durante o dilúvio e muitos de seus restos se tornaram fósseis. Após o dilúvio, aproximadamente 4.500 anos atrás, os sobreviventes, incluindo os dinossauros, deixaram a arca e viveram na Terra junto com os seres humanos. Mudanças ambientais, escassez de alimentos, doenças e intervenções humanas contribuíram para a extinção de muitas espécies, incluindo os dinossauros. No entanto, apesar dessa narrativa, o mistério em torno dos dinossauros persiste devido a diferentes interpretações e abordagens para compreender sua história e extinção. Como pode haver explicações tão grandes e diferentes para os dinossauros? Seja um evolucionista ou criacionista, as evidências acerca dos dinossauros são as mesmas. É verdade que as evidências físicas, como fósseis e o mundo natural, são as mesmas para todos os cientistas, independentemente de suas crenças filosóficas ou religiosas. No entanto, a interpretação dessas evidências pode variar dependendo do contexto cultural, das crenças pessoais e da metodologia científica utilizada. Evolucionistas e criacionistas podem chegar a conclusões diferentes sobre os dinossauros devido às suas diferentes perspectivas sobre a origem e a história da vida na Terra. A ciência das origens, que inclui disciplinas como a paleontologia, difere da ciência convencional em sua abordagem e escopo. Enquanto a ciência convencional se concentra em fenômenos observáveis e testáveis no presente, como a produção de alimentos, exploração espacial e eletricidade, a ciência das origens se dedica a entender eventos e processos do passado distante, onde a experimentação direta muitas vezes não é possível. Devido à natureza desafiadora de reconstruir o passado, os cientistas que estudam fósseis, como os paleontólogos,
frequentemente têm diferentes perspectivas sobre questões como a história dos dinossauros. Assim como na política, diferentes interpretações dos mesmos fatos podem surgir devido a influências pessoais, preconceitos e métodos de análise. Essa diversidade de perspectivas é uma característica intrínseca da ciência das origens e pode levar a debates produtivos e avanços no nosso entendimento do passado. Um paleontólogo que aceita a Bíblia como a palavra de Deus pode ter uma interpretação diferente daquele que é ateu e não considera a Bíblia como fonte de autoridade. A negação voluntária da palavra de Deus é a causa de muitas disputas sobre a ciência. Muitas pessoas consideram a Bíblia como apenas um livro religioso relacionado à espiritualidade ou salvação. Mas ela é muito mais abrangente do que isso. A Bíblia é vista como o registro da história do universo, abordando não apenas questões espirituais, mas também eventos históricos significativos. Ela nos fornece informações sobre o início do tempo, a entrada do pecado e da morte no mundo, o dilúvio, a dispersão das línguas na Torre de Babel, a encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e também sobre o futuro destino do universo. Assim, para muitos crentes, a Bíblia é uma fonte de conhecimento que abrange não apenas questões espirituais, mas também a história e o destino final do universo. No fim das contas, há apenas duas abordagens principais para o pensamento: uma baseada na revelação de Deus e no uso da Bíblia como estudo, resultando em uma perspectiva cristã, e outra que confia nas ideias humanas como base, levando a uma perspectiva secular. Há uma percepção de que muitos cristãos foram influenciados pelo ambiente secular da mídia e do sistema educacional, levando-os a adotar uma mentalidade secular em vez de aplicar os princípios bíblicos em sua forma de pensar. Isso pode resultar em uma interpretação da Bíblia à luz de ideias seculares, em vez de permitir que a Bíblia informe e molde seu pensamento. Os fósseis de ossos de criaturas que agora denominamos dinossauros são descobertos globalmente. Embora muitos desses achados sejam apenas fragmentos ósseos, também foram recuperados alguns esqueletos quase íntegros. Os cientistas classificam diversos tipos de dinossauros com base em características distintas, como a anatomia craniana e dos membros. No entanto, há variações na definição do que caracteriza um animal como dinossauro. Segundo a Bíblia, Deus criou diversas espécies de animais terrestres no sexto dia da criação. E como os dinossauros eram animais terrestres, estavam incluídos nesse grupo. Os cientistas raramente descobrem um dinossauro com sua carne completamente intacta ao escavar a terra. Mesmo ao encontrar todos os ossos, eles teriam menos de 40% do animal para tentar reconstruir sua aparência. Os ossos não fornecem informações sobre a cor do animal. Por exemplo, embora alguns fósseis de impressões de pele tenham sido descobertos, indicando a textura da pele. Dado a diversidade de cores entre os répteis modernos, é possível que os dinossauros tenham variado consideravelmente em cor, textura da pele e assim por diante. Ao reconstruírem dinossauros a partir de restos de ossos, os cientistas realizam uma série de conjecturas e frequentemente discordam entre si. Além disso, é difícil determinar se um dinossauro era macho ou fêmea apenas pelos seus ossos. Há muita especulação sobre esses assuntos, e ocasionalmente os cientistas cometem erros em suas reconstruções, os quais precisam ser corrigidos quando mais ossos são descobertos. Os evolucionistas afirmam que os dinossauros viveram há milhões de anos. No entanto, é importante ressaltar que quando um osso de dinossauro é encontrado, não vem com um rótulo indicando sua data de origem. Os cientistas determinam as datas através de métodos de datação indireta,
os quais outros cientistas questionam. Além disso, há muita evidência que contraria a teoria dos milhões de anos. Alguns argumentam que a Bíblia não especifica quando Deus criou o Tiranossauro Rex. No entanto, de acordo com a narrativa bíblica, Deus criou todas as coisas em 6 dias. Ele fez os animais terrestres, incluindo os dinossauros, no 6º dia. Portanto, seguindo essa interpretação, os dinossauros teriam aproximadamente a mesma idade que a data da criação, cerca de 6.000 anos atrás. Se considerarmos que o dinossauro é um animal terrestre e que Deus criou todos os animais terrestres no 6º dia, podemos concluir que Deus criou o dinossauro no 6º dia da criação. Além disso, de acordo com a interpretação de alguns, a Bíblia indica que não houve morte, derramamento de sangue, doença ou sofrimento antes do pecado. Ao considerar o texto bíblico de Gênesis até o Apocalipse de forma consistente e interpretando a Escritura com a Escritura, alguns entendem que a morte e o derramamento de sangue, tanto de humanos quanto de animais, entraram no mundo somente após Adão pecar. A primeira morte de um animal ocorreu quando Deus sacrificou um no Jardim do Éden para fazer vestimentas para Adão e Eva com sua pele. Isso também é interpretado como uma imagem da expiação, prenunciando o derramamento de sangue de Cristo por nós. Portanto, segundo essa linha de interpretação, não poderia haver ossos de animais mortos antes do pecado, pois isso contraria o significado do Evangelho. Isso implica que os dinossauros devem ter perecido após a entrada do pecado no mundo, e não antes. Portanto, os ossos dos dinossauros não poderiam ter milhões de anos, pois Adão viveu apenas alguns milhares de anos atrás. Se os dinossauros realmente existiram, seria razoável esperar que registros históricos antigos, como a Bíblia, os mencionasse. A primeira tradução da Bíblia para o inglês foi realizada em 1611. Algumas pessoas interpretam a ausência da palavra dinossauro na Bíblia como uma indicação de que ela não menciona essas criaturas. Porém, a palavra dinossauro foi cunhada apenas em 1841 por um renomado anatomista britânico. Ao observar os ossos do iguanodonte e do megalossauro, ele percebeu que representavam um grupo único de répteis ainda não classificados. Então ele criou o termo dinossauro a partir de palavras gregas que significam lagarto terrível. Portanto, é compreensível que a palavra dinossauro não seja encontrada na Bíblia, uma vez que ela não existia quando a tradução foi realizada. Existem outras palavras e descrições que podem se referir a dinossauros. No Antigo Testamento, a palavra hebraica frequentemente traduzida como dragão aparece cerca de 30 vezes. Existem passagens na Bíblia que mencionam dragões que habitavam a terra. Muitos criacionistas bíblicos acreditam que, em vários contextos, essas referências podem se aplicar ao que hoje chamamos de dinossauros. Em Gênesis, a Bíblia menciona que Deus criou os monstros marinhos, ou grandes dragões, juntamente com todos os seres vivos que se movem nas águas. A palavra hebraica usada aqui é taninin, que pode ser traduzida como dragões em outros contextos. Assim, alguns interpretam que essa passagem pode estar descrevendo criaturas semelhantes a dinossauros que habitavam os mares e que foram criadas por Deus durante a criação. Essa interpretação é apoiada por muitos criacionistas bíblicos que acreditam que os dinossauros foram criados por Deus e que suas referências podem ser encontradas em vários lugares da Bíblia. No livro de Jó, há uma descrição do Leviatã, um grande animal marinho que é descrito de maneira impressionante. Alguns interpretam essa descrição como possivelmente se referindo a um tipo de criatura semelhante a um dinossauro, como o Kronosaurus ou o Liopleurodon, que eram grandes predadores marinhos.
Além disso, há referências na Bíblia, como em Isaías, a uma serpente voadora, que alguns sugerem poder ser uma alusão aos pterodátilos ou a outros dinossauros voadores. Essas interpretações são baseadas na comparação das características descritas na Bíblia com as características físicas conhecidas de certos tipos de dinossauros. A descrição do Behemoth no livro de Jó é realmente impressionante e sugere um animal de grande porte e força. De acordo com essa descrição, o Behemoth se assemelha a um grande herbívoro, com características como se alimentar de ervas, força nos rins e vigor nos músculos do ventre, uma cauda imponente, ossos robustos e uma estrutura resistente. Outras interpretações sugerem que o Behemoth poderia ser uma representação simbólica do poder e da majestade de Deus, em vez de uma descrição literal de um animal específico. Independente da interpretação, a descrição destaca a grandiosidade e a maestria do Criador, mostrando sua supremacia sobre todas as criaturas. É verdade que os tradutores da Bíblia, ao enfrentarem a descrição do Behemoth no livro de Jó, muitas vezes optaram por uma tradução literal do hebraico. No entanto, as interpretações sobre a identidade exata do Behemoth continuam sendo objeto de debate e especulação. Enquanto algumas notas e comentários bíblicos sugerem que o Behemoth pode ser um hipopótamo ou um elefante, outras interpretações questionam essa identificação, especialmente devido às características descritas no texto bíblico, como a comparação da cauda com um cedro, que não se encaixam facilmente com esses animais. A descrição detalhada do Behemoth destaca sua grandeza e força, independentemente da identidade específica, e serve como uma reflexão da grandiosidade do Criador. A descrição detalhada do Behemoth no livro de Jó não parece corresponder exatamente aos atributos de animais conhecidos, como o elefante ou o hipopótamo. A comparação da cauda com um cedro, em particular, não se alinha bem com esses animais. Considerando as características descritas, este animal poderia ser o Brachiosauro, que possuía uma cauda longa e poderosa, e era um dos maiores animais terrestres conhecidos. Também há evidência física de que os ossos de dinossauro não têm milhões de anos. Cientistas da Universidade de Montana encontraram ossos de um Tiranossauro Rex que não estavam totalmente fossilizados. Algumas seções dos ossos assemelhavam-se ao osso vivo e continham o que pareciam ser células de sangue e hemoglobina. Se esses ossos tivessem realmente milhões de anos, então as células de sangue e hemoglobina teriam se degradado completamente. Ossos de dinossauros com características não fossilizadas, como o bico de pato, foram descobertos na encosta norte do Alasca. Além disso, cientistas criacionistas encontraram outros ossos de dinossauros não fossilizados congelados no Alasca. Os evolucionistas não conseguem explicar como esses ossos poderiam ter sobrevivido congelados durante os supostos milhões de anos desde o desaparecimento dos dinossauros, especialmente considerando que não poderiam ter permanecido desmineralizados por tanto tempo. Essa descoberta representa um desafio para aqueles que defendem a ideia de uma era dos dinossauros há milhões de anos, mas não para aqueles que baseiam seu pensamento na Bíblia. Filmes como Jurassic Park retratam a maioria dos dinossauros como carnívoros agressivos. No entanto, a presença de dentes afiados não é suficiente para determinar o comportamento ou a dieta de um dinossauro, apenas o tipo de dentição que possuía. No entanto, os cientistas foram capazes de determinar a dieta de alguns dinossauros ao estudar fósseis de fezes, conhecidos como coprólitos. Essas descobertas fornecem ideias valiosas sobre os hábitos alimentares desses animais pré-históricos. Antes do pecado, todos os animais, incluindo os dinossauros, eram vegetarianos.
Isso implica que até mesmo o Tiranossauro Rex, antes da entrada do pecado no mundo, teria se alimentado apenas de plantas. Alguns argumentam contra essa ideia, insistindo que os grandes dentes do Tiranossauro Rex devem ter sido usados para atacar outros animais. No entanto, é importante ressaltar que o tamanho e a forma dos dentes de um animal não determinam necessariamente sua dieta. Grandes e afiados dentes podem ter outros propósitos, como defesa, corte de plantas resistentes ou exibição sexual. Portanto, é possível que o Tiranossauro Rex, apesar de seus dentes impressionantes, tenha sido um herbívoro. Atualmente, muitos animais possuem dentes afiados, mas são principalmente vegetarianos. Um exemplo é a panda gigante, que possui dentes semelhantes aos de carnívoros, mas se alimenta exclusivamente de bambu. É possível que os dentes da panda tenham evoluído especificamente para a alimentação de bambu. Os morcegos também apresentam uma variedade de dietas, incluindo frutas, néctar, insetos, pequenos animais e até sangue, mas a forma dos seus dentes não fornece uma indicação clara da sua dieta. Da mesma forma, os ursos possuem dentes semelhantes aos de grandes carnívoros, mas muitas espécies de ursos são principalmente vegetarianas. Esses exemplos demonstram como a relação entre a forma dos dentes e a dieta de um animal pode ser complexa e variada. Antes do pecado, segundo a narrativa bíblica, Deus descreveu o mundo como muito bom. Algumas pessoas questionam esse conceito de perfeita harmonia, especialmente devido à observação da cadeia alimentar e da luta pela sobrevivência no mundo atual. No entanto, é importante reconhecer que a visão atual do mundo é afetada pela maldição e pelo pecado. A morte e a luta pela existência são resultados diretos do pecado e da queda da humanidade. Portanto, é essencial interpretar e entender o mundo à luz da visão bíblica, reconhecendo que tudo mudou devido ao pecado. Alguns argumentam que tanto pessoas quanto animais poderiam se ferir mesmo em um mundo ideal. Argumentam que, mesmo antes do pecado, Adão ou algum animal poderia ter se machucado em algum galho ou pedra. No entanto, é importante reconhecer que essas situações são verdadeiras no mundo atual pecaminoso, um mundo que não é perfeito e que sofre os efeitos da maldição. Não podemos interpretar a Bíblia através da nossa visão atual e insistir que o mundo antes do pecado era como o mundo que vemos hoje. De fato, não sabemos como seria um mundo perfeito, continuamente restaurado e totalmente sustentado pelo poder de Deus. Nunca vivenciamos a realidade da perfeição. Somente Adão e Eva a conheceram antes do pecado. Entretanto, encontramos pequenos vislumbres dessas verdades nas Escrituras. Em Deuteronômio e Neemias é relatado que, durante os 40 anos em que os israelitas vagaram pelo deserto, suas roupas e sapatos não se desgastaram e seus pés não ficaram feridos. Isso ilustra que quando Deus mantém as coisas em perfeição, o desgaste ou ferimento nem sequer são uma opção. Muitas pessoas, incluindo muitos cristãos, têm a tendência de interpretar o mundo atual, com toda a sua morte e sofrimento, e então aplicar essa interpretação à Bíblia. No entanto, é importante reconhecer que somos seres humanos pecadores e falíveis, observando um mundo que está sob uma condição de maldição. Portanto, para começarmos a compreender verdadeiramente, devemos começar com a revelação divina da Bíblia. Após o pecado entrar no mundo, houve uma mudança significativa. É possível que alguns animais tenham começado a se alimentar uns dos outros nesse período. Após o dilúvio, Deus também alterou o comportamento dos animais. Assim, o homem perceberia que tornou-se muito mais desafiador exercer o mandato de domínio concedido no Gênesis. Para a formação de fósseis,
É necessário que o animal seja soterrado de forma repentina. Em condições normais, quando um animal morre, é comumente consumido por outros organismos ou se decompõe até que nada reste. Portanto, para que um fóssil seja preservado, são necessárias condições únicas que permitam a preservação do animal e sua substituição por minerais, entre outros processos. Os evolucionistas alegam que o registro fóssil foi formado lentamente à medida que os animais morreram e foram gradualmente cobertos por sedimentos. No entanto, recentemente, reconheceram que o registro fóssil também envolve processos catastróficos. Para a formação de bilhões de fósseis em todo o mundo, em camadas que alcançam quilômetros de espessura, é necessário que os organismos tenham sido soterrados repentinamente. De acordo com a Bíblia, à medida que o tempo passava, a terra foi se enchendo de maldade e Deus determinou enviar um dilúvio global para eliminar todo ser com vida. Deus instruiu Noé a construir uma grande embarcação, na qual ele e sua família, junto com representantes de cada espécie animal, seriam preservados. Isso provavelmente incluía 2 de cada espécie de dinossauro. Muitas pessoas têm a impressão de que os dinossauros são criaturas imensas que nunca poderiam ter sido acomodadas na arca. No entanto, o tamanho médio de um dinossauro é semelhante ao de uma ovelha. De fato, muitos dinossauros eram relativamente pequenos. Por exemplo, o Struthlomimus tinha o tamanho de uma ostra e o Compsognathus não excedia o de um galo. O Mussauro não ultrapassava o tamanho de um rato. Apenas alguns dinossauros alcançaram proporções extremamente grandes, mas ainda assim não rivalizavam com o maior animal do mundo atual, a baleia azul. Os répteis têm a capacidade de continuar crescendo ao longo de suas vidas, sugerindo que os dinossauros maiores provavelmente eram os mais antigos. Os dinossauros colocavam ovos, e o maior ovo fóssil de dinossauro encontrado tem o tamanho de uma bola de futebol. Mesmo os maiores dinossauros eram muito pequenos quando recém-nascidos. É importante lembrar que os animais que deixaram a arca serviriam para repovoar a terra. Portanto, seria quase essencial levar jovens adultos para a arca, que logo estariam no início de sua fase reprodutiva. É plausível pensar que Deus teria enviado jovens adultos para a arca em vez de criaturas já idosas. Alguns argumentam que as 600 ou mais espécies de dinossauros não caberiam na arca. No entanto, o livro de Gênesis afirma que representantes de espécies terrestres embarcaram na arca. Então a questão é de como definir uma espécie. Os criacionistas bíblicos explicaram que pode haver muitas subespécies derivadas de uma espécie. Por exemplo, existem muitos tipos de felinos no mundo, mas provavelmente todas as espécies de felinos descendem originalmente de apenas algumas espécies. As variedades de felinos existentes hoje desenvolveram-se a partir da ação da seleção natural sobre a informação genética dos felinos primitivos. Isso resultou em diferentes combinações e subdefinições de informação, originando diferentes tipos de felinos. É possível que apenas cerca de 50 grupos distintos ou espécies de dinossauros precisassem estar na arca. É importante lembrar também que a Arca de Noé era extremamente grande e capaz o suficiente para transportar o número necessário de animais, incluindo dinossauros. Os animais terrestres que não estavam na arca se afogaram durante o dilúvio. Muitos foram preservados nas camadas formadas durante esse evento, resultando nos milhões de fósseis que encontramos hoje. Presumivelmente, muitos dos fósseis de dinossauros foram enterrados cerca de 4.500 anos atrás, durante o dilúvio. Após o dilúvio, também podem ter ocorrido catástrofes significativas, como a Idade do Gelo, resultando em algumas formações de fósseis pós-diluvianas. A preservação das formas desses animais nas rochas
a abundância deles em cemitérios fósseis, sua distribuição global e a existência de alguns esqueletos completos fornecem evidências sólidas de que foram soterrados rapidamente, o que é consistente com um evento de inundação global. No final do dilúvio, Noé, sua família e os animais saíram da arca. Os dinossauros, assim como os outros animais, começaram uma nova vida em um novo mundo. Eles deixaram o local onde a arca ficou e se dispersaram por toda a superfície da Terra. Os descendentes desses dinossauros deram origem às lendas de dragões. No entanto, o mundo para onde foram repovoar era distinto do que conheciam antes do dilúvio de Noé. Este evento catastrófico o havia devastado, tornando a sobrevivência muito mais desafiadora. Após o dilúvio, Deus comunicou a Noé que os animais o temeriam e que o homem poderia consumir sua carne. Assim, até para o homem, o mundo se tornou um lugar mais difícil. Para garantir sua sobrevivência, a dieta baseada principalmente em vegetais, anteriormente facilmente acessível, agora precisava ser complementada com carne de animais. Tanto os animais quanto o homem teriam suas capacidades de sobrevivência testadas ao máximo. Podemos observar através do registro fóssil, da história escrita do homem e da experiência ao longo dos últimos séculos que muitas formas de vida neste planeta não resistiram a essa prova. Precisamos lembrar que muitas plantas e animais terrestres foram extintos desde o dilúvio, seja devido à ação do homem, competição com outras espécies ou pelas condições mais adversas do ambiente pós-diluviano. Muitos grupos ainda estão em processo de extinção. Então, por que as pessoas demonstram tanto interesse pelos dinossauros e tão pouco pela extinção de uma espécie determinada de samambaia, por exemplo? O fascínio pelos dinossauros como criaturas monstruosas é o que estimula e intriga as pessoas. Os evolucionistas aproveitaram esse fascínio e inundaram o mundo com propaganda evolucionista centrada nos dinossauros. Isso levou ao comprometimento do pensamento das pessoas, inclusive de alguns cristãos, pela filosofia evolucionista. Como resultado, os dinossauros são frequentemente vistos como algo misterioso. Se você perguntasse em um zoológico por que eles têm programas para espécies em perigo de extinção, provavelmente receberia a resposta de que esses programas são necessários para salvar os animais. Se você perguntasse o que aconteceu com os dinossauros, a resposta seria que não sabemos ao certo. Talvez uma das razões para a extinção dos dinossauros seja o fato de não termos iniciado os programas de proteção a animais em perigo de extinção mais cedo. Os mesmos fatores que causam a extinção hoje, surgidos devido ao pecado do homem, a maldição e as consequências do dilúvio, são os mesmos fatores que contribuíram para a extinção dos dinossauros. Embora os dinossauros despertem fascínio, alguns podem considerar irrelevante estudá-los. Certamente existem muitas outras questões importantes com que lidar no mundo atual, mas, na verdade, as filosofias evolucionistas que se espalham na sociedade têm uma grande importância, pois são a razão por que muitas pessoas se recusam a ouvir o Evangelho. Se adotarmos os ensinamentos evolucionistas sobre os dinossauros, é possível questionar a veracidade do registro histórico bíblico. Tal dúvida poderia levar à conclusão de que a Bíblia não é a palavra de Deus, permitindo a ignorância seletiva de seus ensinamentos considerados inconvenientes. Se adotarmos os ensinamentos evolucionistas sobre os dinossauros, é possível questionar a veracidade do registro histórico bíblico. Tal dúvida poderia levar à conclusão de que a Bíblia não é a palavra de Deus, permitindo a ignorância seletiva de seus ensinamentos considerados inconvenientes. Se tudo se originou por processos naturais, sem intervenção divina, então a noção de pertencimento a Deus pode ser questionada.
Nesse contexto, a autoridade divina sobre nossas vidas pode ser contestada, já que, segundo essa perspectiva, Deus não existe. A ausência de uma base absoluta para a moralidade pode levar à crença de que conceitos de certo e errado são subjetivos. Sem uma definição clara de pecado, não haveria um julgamento divino a temer e, portanto, a necessidade de um Salvador como Jesus Cristo poderia ser questionada. Se aceitarmos a palavra de Deus, começando por reconhecer Gênesis como verídico e autoritário, podemos interpretar os dinossauros e reconciliar as evidências observadas no mundo ao nosso redor. Esse entendimento pode ajudar as pessoas a reconhecer que Gênesis é confiável e logicamente sustentável, representando o verdadeiro registro histórico do universo e da humanidade. Nossa crença em Gênesis moldará nossa visão sobre o restante da Bíblia, influenciando como nos percebemos, assim como os outros seres humanos, e o significado da vida, incluindo nossa necessidade de salvação. Deixe nos comentários sugestões para próximos vídeos e se você quer continuar recebendo histórias bíblicas, se inscreva no canal.